Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? É dia 23 de abril, dia de São Jorge, o Santo Guerreiro, protegei todos nós, não é isso? E a gente vai trazer então alguns trechos da entrevista do Fábio Carille, que está dando o que falar, né? O treinador do Vasco da Gama. Eu quero trazer também uma fala do Felipe Luiz, para você ver como é difícil jogar na altitude. É, meu amigo, não é fácil não. E também vamos falar da sequência do Vasco no Brasileirão, na Copa Sul-Americana, Copa do Brasil também. Antes eu peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, não paga nada e você vai dar a maior força para o nosso trabalho. Aí eu peço também para você mandar esse vídeo, né, compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas possam se inscrever também no nosso canal. Me ajuda com o joinha aí, tá bom? Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, e nesta quarta-feira de feriado no Rio de Janeiro, dia de São Jorge, os clubes que já jogaram na terça-feira começam a preparação para o final de semana, um Brasileirão. O Vasco terá daqui a pouco 6 jogos fora do Rio de Janeiro, depois do jogo de ontem em São Januário com a equipe do Lanús. Na sequência, o Cruzeiro, domingo, dia 27, lá em Uberlândia. No dia 1º de maio, pega o Operário em Ponta Grossa, jogo de ida da Copa do Brasil. No dia 4, tem o Palmeiras, esse jogo em São Paulo. Depois, no dia 7, lá na Venezuela, o Puerto Cabello, né? Jogo da Sul-Americana. E no dia 10 de maio, Vitória e Vasco no Barradão. E no dia 13, Lanús e Vasco lá na Argentina. Ou seja, não vai ser fácil para a equipe de São Januário. Vamos trazer, então, alguns momentos do técnico Fábio Carille, porque o torcedor não tem tido muita paciência com o trabalho dele, não. Essa é a grande verdade. E ele começou falando, analisando as trocas e o resultado, o 0-0, quando a galera foi a São Januário para ver uma vitória da Cruz de Malta. Não, a questão das mudanças, ela se passa muito pela característica dos atletas também, né? Então, hoje fizemos um jogo duro que a gente sabia que tinha que ser, jogo de Sul-Americana, jogo de Libertadores, nós sabemos que é assim. Para mim, o segundo tempo, a gente acelerou muito, quis chegar muito rápido na área e houve pouca troca de passe, que aconteceu muito no primeiro tempo. Né, ser mais agressivo, chutar mais. O primeiro tempo foi melhor nessa questão de chegar mais perto da área. O segundo tempo, por acelerar demais o jogo, a gente acabou se perdendo um pouquinho. Né? A partir do momento que eu coloco o Zuccarello é mais um atacante do que o Nuno. O Nuno vai para dentro ali, o Coutinho pede para ser substituído por cansaço ali, por puxar cãibra, alguma coisa. E o Zuccarello é um atacante. Então ali já é uma mudança, né? E depois, quando eu resolvo colocar o Alex, fica um 4-4-2, sendo que o Alex Teixeira é mais atacante do que armador. O Coutinho é sim um armador, vem, trabalha a bola. O Alex é um cara que chegasse, para quem a gente chegasse pelos lados, principalmente tivesse mais jogadores dentro da área para terminar. Né? Mas isso que a gente pensou e elaborou acabou não acontecendo, por isso o nosso segundo tempo não foi bom. Fábio Carille também foi perguntado a respeito de por que usou tão pouco o Lucas Piton pela esquerda. Inclusive, Paulo Henrique e Rayan fizeram um bom jogo pelo lado direito. E ele falou: analisando o jogo rapidamente, é claro que depois a gente vai olhar melhor, vieram fechando muito o nosso lado esquerdo. E por isso a gente criou bastante até pelo lado direito no primeiro tempo. Chegamos ali muitas vezes, principalmente com o PH, para terminar as jogadas. Né, vieram fechando muito aquele lado, um atacante sem bola preocupando demais em marcar o Piton e com bola levando o Piton lá para trás. Né, claro, é o nosso lado construtor, é o lado que aproxima, é o lado que
que tem jogadores criativos, né? Quando o Coutinho encosta com o Nuno, com o Piton lá, e vieram fechando muito bem lá, como já teve outras equipes que fizeram assim. O bom é que a gente busca alternativa pelo outro lado. Muitas vezes fica travado só de um lado e acaba não saindo, e a gente conseguiu escapar principalmente pelo lado direito, né? Também a gente tem que entender que há mérito do adversário de estudar e fazer como a gente faz com os adversários também. Segundo o Fábio Carilli, o time dele foi nervoso contra o Lanús. Lanús que colocou uma bola na trave e fez um jogo bastante complicado. Eu não me lembro de um jogo que a gente foi linear, assim, o tempo todo superior ou o tempo todo com a bola, mesmo porque também a gente joga contra adversários que têm qualidade, que se preparam e tudo mais. Né? Mas assim, em relação ao primeiro tempo que a gente jogou mais no campo ofensivo, chegando ali com cruzamentos, com algumas finalizações, faltou isso no segundo tempo, da gente circular mais, buscar o lado oposto e poder ser agressivo, né? Talvez um pouquinho de ficar nervoso, de ser impaciente, não tomar as melhores decisões e com isso a gente incomodar pouco o adversário. Pensando nesse momento, depois analisando, eu posso até falar outras coisas depois, olhando no vídeo, olhando tudo tranquilamente, mas pensando assim, foi isso que mais ficou na minha cabeça. A gente poderia ter tido um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de triangulação, de aproximação e entrar com mais gente no campo ofensivo. Uma pergunta também interessante, se o Fábio Carilli já pensou em jogar sem o Verratti. Como seria, mesmo o Verratti estando bem, jogar sem ele? Inclusive, o treinador revelou que ele está desgastado pela sequência de jogos. É boa essa resposta? A gente pode fazer ali sim um 4-2-4 com dois jogadores de mobilidade, que eu já joguei assim em alguns momentos da minha carreira. Eu sei que o Verratti hoje sentiu cansaço por essa sequência e tudo mais, mas aí você fica pensando na bola aérea ofensiva, na bola aérea defensiva, que a gente sabia que o time do Lanús era muito forte nessa bola, e a gente sabe da importância dele. Então tirar ele e Ryan assim, num jogo seria muito difícil, porque a gente tem que ter esses cuidados, né? Mas a gente tem alternativas aí de ou ser o Ryan, um jogador mais de força ali de 9, ou ser o Alex, um cara que flutua mais. Só que aí a gente precisa ter bola para que entre no campo ofensivo e não ficar com bola aérea, porque o Alex não é para isso. A gente tem algumas alternativas sim, mas hoje o Verratti é o titular, tem respostas aí, acho que são 21 jogos, 16 gols, 14 gols, não sei, puta de um número, não dá para pensar no Vasco hoje sem o Verratti em campo, né? Então, todo mundo está muito satisfeito com ele, com os números dele, com o perfil assim positivo que ele tem. Né? Mas se acaso ele ficar fora, a gente já pensa em outras alternativas e vem trabalhando outras alternativas se acaso ele não tiver. Analisando ainda o jogo, o Fábio Carilli teve a oportunidade de falar por que o time fez um bom primeiro tempo e um segundo tempo ruim. O torcedor chegou, inclusive, a vaiar alguns momentos da partida e, ao final do jogo, o próprio treinador. Essa bola na trave aí, eu acho que é uma bola que a gente alivia fraca da área, se eu não me engano, e no rebote o cara finaliza. A gente foi superior sim no primeiro tempo, né? A maior parte a gente foi superior. O segundo tempo não, né? A gente, apesar que o Léo também não trabalhou, o Léo não fez defesas, enfim, mas teve um controle melhor sim o Lanús na partida, né? Penso que a gente acelerou demais. Aceleramos, muito passe para frente o tempo todo, sendo que a gente tinha que circular a bola para que a gente encontrasse o lado oposto livre e chegasse com mais jogadores, com triangulação perto da área deles. Acho que a gente foi um pouquinho pro abafa e isso não é muito o nosso jogo, né? Nosso jogo tem meias ali que essa bola tem que passar por dentro para que a gente possa construir, possa incomodar, possa chegar na área do adversário. A gente traz também o Fábio Carilli falando sobre Adson e também David. Ele praticamente define quando é que o David retorna a ficar no time do Vasco à disposição para o Brasileirão. E também a questão do Adson. David, nós estamos em abril. O David, se eu não me engano, acho que para junho. Junho começa a treinar com a gente. Então penso que é para depois da parada do Mundial. Né? A gente joga dia 12 de junho, depois 12 de julho, se eu não me engano. Acho que é aí. Acho que nessa pré-temporada que vai ter no meio do ano aí, ele já vai estar treinando com a gente e vai estar à disposição. Antes disso eu não vejo. Desculpa, a primeira? Então, o Adson depende muito
do que ele sente, né? É uma contusão que ela é muito chata. Paulinho está passando por isso no Palmeiras, né? Muito parecida essa contusão. Então vai depender muito dele. Então, quando ele estiver sem dor, ele tem que ir para o campo e tem que trabalhar. E já tem melhorado. Antes ele fazia um treino e tinha que ficar muitas vezes 2 dias fora. Hoje não, muitas vezes para um dia, no outro dia se sente melhor. Ele tem que estar crescendo em relação a isso. E é muito difícil de controlar. Não dá para te dizer minutagem, minutos, isso e aquilo. Só sei que vai ser importante para ele mesmo quando ele tiver à disposição de fazer bastante treino, até para que ele tenha uma condição melhor de jogo, né? Então, não consigo te dizer. Não consigo te dizer. Vai muito dele. Então, está tendo reuniões sobre isso com o departamento médico dele, com a gente, para a gente entender. Então, tem dia que ele tem muita dor, tem dia que não tem dor nenhuma, e a gente aproveita para que ele trabalhe. Ele vai ter que passar por esse processo e a gente vai ter que ter paciência para ter ele 100%. Mas ele vai ter que passar por esse processo. Pois é, aí o técnico do Vasco da Gama, alguns momentos da sua entrevista coletiva após o 0-0 com o Lanús, em que o torcedor não gostou. Peço para você deixar o seu comentário aí, aproveita, deixa o seu nome, o nome da sua cidade, para receber o nosso abraço no próximo vídeo, tá? E, sem dúvida, o Vasco tem essa sequência agora de 6 jogos fora de casa e vamos ver qual será o aproveitamento da equipe. Contra o Cruzeiro, vai ficar alguém fora pelo desgaste? O torcedor tem que entender. E o time, às vezes, vai precisar colocar alguns reservas. Deixa eu trazer também o Felipe Luiz, que analisa o empate do Flamengo, um jogo ruim demais, diante da equipe da LDU, na altitude de Quito. E Felipe Luiz se disse até orgulhoso dos seus jogadores. Eu vim jogar no Equador algumas vezes, né? E sempre é muito difícil jogar no Equador, não, em Quito, desculpa, no Equador, mas na altitude de Quito. E sempre é muito difícil. Já tomei aqui goleadas, também já venci um jogo aqui, mas sempre é um jogo muito complicado, porque todo o contexto é diferente. A bola é muito mais rápida, os domínios eles escapam do pé. Às vezes o jogador está acostumado a dar um passe na frente e ela vai embora, porque ela não freia, a bola vai embora. Então, conversei bastante com os jogadores e optamos por um plano de aproximação, de passes mais curtos, e principalmente saber que o adversário também cansa, e também corre, também tem que correr na altitude, por mais que eles estejam adaptados, estejam já totalmente aclimatados aqui, mas fazer eles correrem atrás da bola frustra e cansa, e eles não podem fazer o volume que eles costumam fazer na casa deles. Eu assisti, bota aí, desse ano praticamente todos os jogos deles, e em casa é impressionante o volume que esse time tem, né? E também analisei os times que jogaram aqui com linha de 5, sofreram muito porque eles conseguem te afundar para dentro da tua área, e com um número de cruzamentos muito altos e chutes de fora da área, rebotes, e principalmente o Arce, né, que é o cabeceador tão poderoso nesse jogo aéreo, eles acabam te empurrando e você acaba não conseguindo sair, né? Então, às vezes, dá uma falsa sensação de que o espaço está ali, mas você acelera, acaba perdendo a bola, tem que correr atrás da bola, isso depois do segundo tempo se nota muito. E então, eles fizeram uma pequena mudança, jogaram com 2 volantes, eu esperava que eles viessem com 4-3-3, e optaram por individualizar no Arrascaeta, né? Com o volante, marcou o Arrascaeta praticamente o jogo todo. Mas isso nos dava a possibilidade de sair. O difícil era também acelerar, porque, como eu falei, cada passe no espaço ela vai embora. Por exemplo, o Gerson recebeu uma perfeitamente e o passe era perfeito para o Wesley se fosse no nível do mar, mas aqui acelera, ela vai embora. E isso os jogadores entenderam rápido com o treino de ontem, com o jogo de hoje, então optaram por ter um jogo mais de controle o tempo todo e esperar pelas chances aparecerem, pela atração do adversário na pressão da bola. Tivemos aí oportunidades, né, de finalizar, de chegar perto da área e depois não conseguimos fazer, mas pelo que eu vi principalmente do jogo do Táchira, é que a LDU dominou todo o segundo tempo e foram mais de 15 cruzamentos na área. Aqui foram só os últimos, se não me engano, 5 ou 10 minutos. Então eu acredito que tenha sido um jogo importante, muito bom dos meus jogadores. Eu estou muito orgulhoso do esforço que eles fizeram, porque é muito difícil jogar aqui. Pois fiz questão de trazer o Felipe Luiz até para que
o torcedor tenha uma noção da dificuldade que é este campeonato brasileiro, como é difícil jogar tanto na Libertadores como também na Copa Sul-Americana. E as sequências dos clubes, mesmo tendo um baita elenco. Agora é aguardar o final de semana e os jogos do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Deixa aí o seu comentário, analisa com a gente, é super importante. Eu gosto demais de falar o seu nome e falar o nome da sua cidade também. É bacana, a gente tem uma noção assim, onde nosso canal está chegando, né? E dá uma olhadinha aqui embaixo, se tiver vermelhinho é porque você não é inscrito e pode clicar na palavra inscrito, dá o joinha, isso não paga rigorosamente nada, muito pelo contrário, você me ajuda a continuar fazendo vídeos por aqui. E, como sempre, te peço para compartilhar esse vídeo. Dá uma palavrinha aí, compartilhar. Clica, vai gerar um link, aí você vai copiar esse link e colar nos grupos de Zap que você participa e de outras maneiras também, sempre pedindo, gente, vamos ajudar o Wellington Campos se inscrevendo no canal dele. Tá bom? Eu te agradeço, desejo que a bênção de São Jorge te proteja também, né? E fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.